ressuscitou de entre os mortos, que passou 11 anos discorrendo com seus discípulos e instruindo somente até as regiões do primeiro mandamento, até as regiões do primeiro mistério, esse que está dentro do véu, dentro do primeiro mandamento, o qual é o 24º mistério por fora e embaixo, estes 24, que estão no segundo espaço do primeiro mistério, o qual é antes de todos os mistérios, o Pai em forma de pomba. E Jesus disse aos seus discípulos: apareço fora do primeiro mistério, que é o último mistério, que é o mistério 24. E os seus discípulos não sabiam nem entendiam que existisse coisa alguma dentro desse mistério. Somente pensavam desse mistério que era a cabeça do universo e a cabeça de toda a existência, que era o fim de todos os fins. Porque Jesus disse-lhes em relação a esse mistério, que envolve o primeiro mandamento e as 5 impressões e a grande luz e os 5 auxiliares e o tesouro inteiro da luz. E por outro lado, Jesus não havia falado aos seus discípulos da total expansão de todas as regiões do grande invisível e dos triplos poderes e dos 24 invisíveis e de todas as suas regiões e dos seus aeons e das suas ordens, nem de como estas se estenderam, essas que são as emanações do grande invisível, e dos seus não gerados e dos seus autogerados e dos gerados e dos seus doadores de luz e dos seus impares e dos seus regentes e das suas autoridades e dos seus senhores e dos seus arcanjos e dos seus anjos e dos seus decanos e dos seus servidores e de todas as casas das suas esferas e de todas as ordens de cada uma delas. E Jesus disse aos seus discípulos da total expansão das emanações do tesouro, nem das suas ordens e como estão desdobradas, nem dos seus salvadores, de acordo com a ordem de cada um deles, como eram. Também não lhes disse que guarda se encontra em cada porta do tesouro da luz, nem lhes disse da região do Salvador gêmeo, o qual é o filho do filho, nem das regiões dos 3 amém, em que regiões estão expandidos, nem em que região as 5 árvores estão expandidas, nem dos 7 amém, os quais são as 7 vozes, qual é a sua região e como estão expandidas. E Jesus não havia dito a seus discípulos de que tipo são os 5 auxiliares, nem a que região foram levados, nem como a grande luz se expandiu a si própria, nem a que região foi levada. Tampouco lhes havia dito acerca das 5 impressões, nem do primeiro mandamento e a região foram levadas. Somente havia discorrido com eles de forma geral, ensinando-lhes que existiam, porém nada lhes disse acerca da sua expansão e da ordem das suas regiões, nem como são. Por este motivo não souberam que também havia outras regiões dentro desse mistério, e não havia dito aos seus discípulos: saí de tal e tais regiões, até entrar nesse mistério e até que tive de sair dele, senão que ao ensinar-lhes disse: saí desse mistério. Por tal motivo eles pensaram de tal mistério que é o fim dos fins, que é a cabeça do universo e que é a plenitude total, pois Jesus havia dito aos seus discípulos: esse mistério envolve o universo, do qual vos tenho falado desde o dia em que me reuni convosco, até este dia. Por este motivo os discípulos pensaram então que nada havia dentro do mistério. Sucedeu então que os discípulos se sentaram no Monte das Oliveiras a falar sobre estas palavras, regozijando-se com grande satisfação e, sumamente alvoroçados, diziam uns aos outros: bem-aventurados somos antes de todos os homens da terra, porque o Salvador isto nos revelou e porque recebemos a plenitude do fim total. Isto diziam, enquanto Jesus se sentava um pouco afastado deles. E sucedeu então que no 15º dia da lua, no mês de Tibi, que é o dia de lua cheia, nesse dia então, quando o sol havia aparecido no seu curso regular, apareceu por detrás dele uma grande força luminosa brilhando de modo extraordinário e não havia medida para essa luz em simbiose com essa força, pois tinha saído da luz das luzes e saiu do último mistério, o qual é o 24º mistério por dentro e por fora, esses que estão nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério. E a luminosa força desceu sobre Jesus e envolveu-o completamente enquanto se encontrava sentado, afastado dos seus discípulos, e brilhou extraordinariamente e não havia medida para essa luz que estava sobre ele. E os seus discípulos não viram Jesus, devido à grande luz dentro da qual se encontrava o que o rodeava, pois os seus olhos estavam cegos devido à grande luz na qual ele estava. Somente viram a luz que lançava muitos raios de luz.
E os raios de luz não eram semelhantes entre si, senão que a luz era de diversos tipos desde baixo até acima, um raio mais excelso que o outro. Numa grande e incomensurável glória de luz, estendia-se desde a parte inferior da terra até o céu. E quando os discípulos viram essa luz, sentiram grande temor e agitação. Sucedeu então, quando a força luminosa desceu sobre Jesus, que gradualmente o envolveu por completo. Então Jesus ascendeu às alturas, brilhando extraordinariamente numa luz incomensurável. E os discípulos olhavam, e nenhum deles falou enquanto ele alcançava o céu, senão que todos eles guardaram profundo silêncio. Isto sucedeu no 15º dia da lua, no dia no qual a lua está cheia, no mês de Tibi. Sucedeu então que, quando Jesus alcançou o céu, 3 horas depois, todos os poderes do céu entraram em agitação e se puseram em movimento uns contra os outros. Eles e todos os aeons e todas as suas regiões e ordens, e a terra inteira se agitou, e todos aqueles que habitavam em todos os homens do mundo entraram em agitação, e também os discípulos. E todos pensaram, porventura o mundo será arrebatado. E todos os poderes nos céus não cessaram na sua agitação. Eles e o mundo inteiro puseram-se em movimento uns contra outros, desde a 3ª hora do 15º dia da lua de Tibi até a 9ª hora da manhã. E todos os anjos e os seus arcanjos e todas as forças do alto louvaram os interiores dos interiores, para que o mundo inteiro ouvisse as suas vozes, sem cessar, até a 9ª hora da manhã. Mas os discípulos sentaram-se juntos de temor e estiveram sumamente com medo e perturbação devido ao grande terremoto que havia sucedido, e juntos se condoíam, dizendo: que será então? Porventura o Salvador destruirá todas as regiões? Dizendo assim, todos se inclinavam até ao solo. Enquanto diziam isto e se inclinavam até ao solo naquele tempo, à 9ª hora da manhã, os céus abriram-se e viram Jesus descer, resplandecendo excessivamente de tal modo que não havia medida para a luz que o rodeava. Não obstante, resplandeceu mais radiantemente que no momento em que havia ascendido aos céus, para que os homens sobre a terra não pudessem descrever a luz que possuía, e lançou raios de luz em grande abundância, e não havia medida para descrever os seus raios, e a sua luz junta não era igual, mas sim de diversas classes e diversos tipos, alguns raios mais salientes que outros. E toda a luz junta se harmonizava, era de tripla classe, cada uma sobressaía mais ante a outra. A segunda que estava no meio era mais saliente, a primeira que estava embaixo, e a terceira que estava por cima das outras era mais saliente que as duas que estavam por baixo. E a primeira glória, a qual foi colocada por debaixo de todas as outras, se parecia com a luz que havia resplandecido com Jesus antes da sua ascensão aos céus, devia-se a si mesma como sua própria luz. E as 3 formas de luz eram de diversos tipos e de diversas classes, uma mais saliente que a outra. E sucedeu então, quando os discípulos viram isto, que se atemorizaram com perturbação. Então Jesus, misericordioso e compassivo, quando viu os seus discípulos com grande perturbação, falou-lhes dizendo: tende valor, sou eu, não tenhas medo. E sucedeu então, quando os discípulos ouviram estas palavras, que exclamaram: Senhor, se és tu, recolhe a tua luz de glória em ti próprio, para que possamos resistir-lhe. De contrário, os nossos olhos estarão em trevas, estamos perturbados, e toda a terra também está em perturbação devido à grande luz que te rodeia. Então Jesus recolheu em si próprio a glória da sua luz, e quando isto sucedeu, todos os discípulos se encheram de valor, encaminharam os seus passos até Jesus e prosternaram-se, glorificaram-no, regozijando-se com grande júbilo, disseram-lhe: Rabi, onde foste? Qual foi o teu ministério pelo qual foste? Porque houve todas estas confusões e todos os terremotos que sucederam. Então Jesus, misericordioso, disse-lhes assim: regozijai-vos e alegrai-vos de hoje em diante, porque fui às regiões de onde emergi. De hoje em diante, pois, falarei convosco sem véus, desde o princípio da verdade até ao seu fim, e falarei convosco sem analogias. De hoje em diante nada vos ocultarei do mistério do alto e daquela região da realidade. Foi-me concedido, graças ao inefável e graças ao primeiro mistério de todos os mistérios, falar convosco, desde o princípio até a plenitude, assim como de dentro para fora e de fora para dentro. Portanto, escutai, que posso dizer-vos todas as coisas. E sucedeu, quando me sentei um pouco afastado de vós,
vós no Monte das Oliveiras, que meditei acerca da ordem do ministério por graça daquele por quem fui enviado, que já estava consumado, e que o último mistério, que é o 24º mistério de dentro para fora, esses que estão no segundo espaço do primeiro mistério, nas ordens desse espaço, ainda não me haviam enviado ao minha veste. E sucedeu então, quando soube que a ordem do ministério pela graça do qual fui enviado, estava consumado e que por esse mistério, a minha veste não me havia sido enviada, a qual tinha sido deixada atrás nele até que o seu tempo fosse concluído. Meditando então nisto, sentei-me no Monte das Oliveiras um pouco afastado de vós. E sucedeu quando o sol saiu pelo oriente, depois desses dias através do primeiro mistério, que existiu desde o princípio, causa pela qual o universo surgiu e fora do qual também eu mesmo agora venho, não antes da hora da minha crucificação, senão agora, sucedeu, que através do mandato desse mistério a minha veste de luz deveria ser enviada, a qual me tinha sido concedida desde o princípio e que havia deixado atrás no último mistério, que é o 24º mistério de dentro para fora, esses que estão nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério. Essa veste a deixei então atrás no último mistério, até a hora que deveria ser consumado para poder usá-la e começar a falar com a raça humana, revelando-lhe a verdade desde o princípio até ao fim e falando com ela desde os interiores dos interiores até os exteriores dos exteriores e desde os exteriores dos exteriores até os interiores dos interiores. Regozijai-vos, por conseguinte alegrai-vos, regozijai-vos mais e mais profundamente porque vos foi concedido que fale primeiro convosco da realidade desde o princípio até ao fim. Por esta razão, em verdade vos elegi desde o princípio até ao fim do primeiro mistério. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque quando parti deste mundo, trouxe comigo 12 potestades, tal como vos disse desde o princípio, as quais despojei dos 12 redentores do tesouro da luz, de acordo com o mandato do primeiro mistério. Estas, noutro tempo vertias no ventre das vossas mães, quando vinha ao mundo. Essas são aquelas que agora estão nos vossos corpos, pois estas potestades foram-vos concedidas ante o mundo, porque sois vós quem os salvará e porque vós podereis suportar as ameaças dos governantes da terra e as ansiedades do mundo, os seus gritos e todas as suas perseguições, que os princípios do alto acarretarão sobre vós. Muitas vezes vos tenho dito que levei para vós a força dos 12 redentores que se encontram no tesouro da luz. Por tal motivo verdadeiramente vos disse desde o princípio, que não sois deste mundo, eu também não sou. Apesar de todos os homens da terra terem engendrado as suas almas da força dos redentores dos aeons, porém, a força que está em vós, provém de mim. As vossas almas residem no alto. Trouxe 12 potestades dos 12 redentores do tesouro da luz, extraídos da parte do meu poder que primeiramente recebi. E quando me pus a caminho pelo mundo, cheguei ao meio dos princípios da esfera, com a forma de Gabriel, o anjo dos aeons, e os príncipes dos aeons não me conheceram porque acreditaram que eu era o anjo Gabriel. E sucedeu então, quando cheguei ao meio dos regentes dos aeons, e olhei para baixo sobre o mundo da humanidade por ordem do primeiro mistério. Encontrei Elizabeth, a mãe de João, o Baptista. Antes de o ver concebido, semeei nela a força que havia recebido do El Menor, o digno, que está no meio, aquele que tem o poder de proclamar antes que eu preparar o caminho e batizar com a água, do perdão dos pecados. Essa força, por conseguinte, está no corpo de João. Ademais, em lugar do espírito dos regentes a quem ele havia nomeado para agasalhar, encontrei o espírito de Elias nos aeons da esfera e o retirei dali e levei o seu espírito até a Virgem da Luz e a entregou aos seus receptores. Eles conduziram-no à esfera dos regentes e verteram-no no ventre de Elizabeth. Deste modo o poder do El Menor, que está no meio do espírito do profeta Elias, foram ligados ao corpo de João, o Baptista. Por este motivo vós duvidastes no outro tempo, quando vos afirmei. João disse, eu não sou Cristo, e vós dissesteis-me, escrito está aqui, quando vem o Cristo, virá Elias antes dele e preparará o seu caminho. Contudo, quando me dizias isto, eu respondi-vos,
Verdadeiramente Elias veio ter preparado todas as coisas tal como está escrito, e eles têm feito para ele o que deveriam. E compreendi que vós não tinhais entendido aquilo que vos falei acerca de Elias, que está ligado Batista. Bom dia.